Antes de colocarmos o vídeo, este é Kleber Ferreira, o dono deste canal, Rebelk Designer. Link: https://www.youtube.com/user/Rebelk Designer. Colocou uma notícia sobre um suposto estupro que ocorreu no Piauí, em Teresina, no bairro Lorival Parente, da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Com o seguinte título: Ancião da CCB estupra e engravida na Congregação Cristã no Brasil. E outro vídeo publicado por ele, Kleber Ferreira: Ancião estupra e engravida na Congregação Cristã no Brasil. Informando ao público: a Congregação Cristã no Brasil proíbe: 1. Totalmente um homem ficar sozinho com uma mulher, seja ela casada ou não. 2. Nos dias de sábado é feita a limpeza e manutenção da igreja sempre com um número bem expressivo de irmãos e irmãs casados e solteiros. 3. É proibido homens andarem pelos corredores das irmãs e muito menos pelos banheiros femininos, seja em dias de culto ou não. 4. E por último, a igreja fica fechada o dia inteiro porque só é aberta em dias de culto. Agora vou mostrar a todos esse vídeo e mostrar como se revela uma mentira de um canal e uma história mal contada. Do estado do Piauí, cidade: Teresina, endereço: Nilo Peçanha, 1961. E assistam o vídeo e conheçam a verdade por trás da mentira. Ela estava em um culto evangélico nesta igreja, no bairro Lorival Parente, quando um dos membros da congregação deu sinais de que estava incorporando espíritos. As irmãs disseram que era para mim ir lá conversar com ele, que assim, quando a gente na igreja tem algum problema, chora, o outro vai com... Eu caí nessa e eu fui. Aí ele pegou, botou a cabeça aqui no meu ombro, aí ele começou, ele estava como assim possuído, assim, não sei, como se ele tivesse muito assim, não era bêbado, era assim muito forte, assim. O homem que exerce função de liderança na igreja teria, segundo o depoimento da vítima, forçado uma relação sexual. Aí ele começou a me agredir, me apertar meu pescoço, meu braço. Aí eu vi que estava uma coisa estranha, né? Eu vi que ele estava estranho. E ele, de repente, me deu um soco, me jogou no chão e disse que queria ter relação comigo. Perguntou se eu aceitava, eu disse que não. Mas aí ele, com muita força, me levou para o banheiro e eu peguei lá, né? Ele me acostando já, me abraçando mesmo forte. Eu aceitei. Na delegacia, ela contou que o esposo e os filhos, todos moradores do bairro Santo Antônio, passaram a sofrer ameaças. Segundo ela, o marido chegou a ser agredido. Ele já mandou bater no meu esposo dentro da igreja, onde eu entrei no meio. Eles já mandaram pessoas armadas lá em casa, meus filhos correram com medo. Meus filhos estão tudo assustados. E meu esposo está falando de matar ele. Não tem que, se eu não viesse falar com a doutora Vilma, ele ia matar ele, fazer alguma coisa. Em respeito à igreja, a vítima decidiu não fazer a denúncia. Somente agora, depois de descobrir que está grávida do suposto estuprador, o repórter disse: Então eu pergunto, cadê o nome do suposto estuprador? Já se passou um ano. Cadê o inquérito policial? Cadê o estuprador e qual o nome dele? Kleber Ferreira, cadê a criança? Cadê o exame de DNA? Por fim, cadê a verdade nisso? E quem é você, Kleber Ferreira, para dizer que é ancião, como você soube? Pois escreveu: Ancião da CCB estupra e engravida na Congregação Cristã no Brasil. Só uma observação: quando fiz algumas perguntas a Kleber Ferreira do canal Rebelk Designer sobre o suposto estupro, ele, por não poder me responder, me bloqueou. Por causa dessas perguntas abaixo, Kleber Ferreira me bloqueou. Se houve um estupro, cadê o inquérito policial? Cadê o estuprador e seu nome? Cadê a criança? Já que já se passou mais de um ano. Cadê o exame de DNA? Cadê o nome do suposto estuprador com o título de ancião da Congregação Cristã no Brasil que você acusou? É como eu afirmei. Cadê a verdade nisso? Cadê o nome do suposto estuprador ancião que você escreveu da Congregação Cristã no Brasil? É como eu afirmei. Cadê a verdade nisso?
Sendo assim, vamos assistir o conteúdo covarde, aonde não possui nomes de pessoas acusadas. Vamos ao suposto estrupo, assistam ao vídeo. E só uma coisa, a reportagem feita pelo repórter Joelson Giordani, Teresina, Piauí. Percebeu também que alguma coisa não condizia com a verdade e disse: do suposto estuprador. Disse isso para se ausentar de perder o direito de repórter e pôr em risco sua carreira de repórter. Quando colocar uma denúncia da Congregação Cristã no Brasil, coloque o nome das pessoas envolvidas e o nome do suposto estrupador, que depois de um ano ainda não é conhecido, pois sem nome, fica difícil acreditar no que escreve, pois o papel aceita qualquer coisa. Use de verdade, com nomes, e não títulos. Fica difícil identificar, sem nomes, e o conteúdo escrito não passa de uma mentira mal contada, ou então, você está falando de suas próprias ideias, ou conclusões, ideias descabíveis, de sua própria consciência? Fale com verdade, para que o canal não perca a credibilidade. A mídia muitas vezes não consegue provar o que diz. E, se a polícia encontrasse o estrupador, e divulgasse o nome do estrupador, seria ótimo, veríamos com verdade quem é o criminoso, seria preso, e esse membro expulso da Congregação Cristã no Brasil. Agora informar uma notícia irresponsável, sem nome, apenas com um título, que não foi nem mencionado na reportagem, que disse, liderança da igreja. Mas Kleber Ferreira, para enfeitar, disse, ancião. E foi anunciado pelo dono do canal, sem nome, e se ele sabe quem é o suposto ancião? Qual o nome do ancião que estrupou Kleber Ferreira? Fica difícil acreditar nessa afirmação que Kleber Ferreira fez. Exemplo. É a mesma coisa que eu afirmar que o designer me roubou, mas aí então eu não informo o nome desse designer. Fica uma pergunta. Quem é esse designer que me roubou? Aí fica difícil porque não tem o nome do autor do crime. Dentro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, todas as pessoas trabalham voluntariamente, sem fins lucrativos, para amparar o pobre e o necessitado, e não é admitido esse tipo de comportamento satânico em coagir, e muito menos estrupar uma pessoa. Kleber. Concluindo, Kleber Ferreira. Primeiro, antes de acusar uma pessoa, tenha todas as provas à mão e tenha certeza sobre o que escreve ou fala. Segundo, quando fizer uma divulgação, divulgue, por exemplo, o nome do criminoso, e não título ou apelido, para que a sociedade fique conhecendo e se proteja. Terceiro, nunca acuse uma instituição e uma pessoa por causa de um membro e sem provas concretas. Isso pode ser interpretado pela lei como calúnia e difamação e até perseguição religiosa, por causa do conteúdo descrito, que não expressa a verdade. Quarto, nunca acuse sem provas legais e deixe a polícia encontrar o responsável pelo crime. E após a polícia ter concluído o inquérito policial, com nomes e ações, aí sim, divulgue na mídia para que desnecessariamente você possa ser interrogado pelas autoridades ou pelo poder público, o porquê dessa ou daquela afirmação dentro de uma delegacia. Deixe a polícia fazer o seu trabalho conclusivo e depois divulgue com devida autorização. Concluindo, Kleber Ferreira. E o mais importante de tudo isso, fale a verdade, para que seu canal e você não venha perder a credibilidade diante do público virtual e pessoal, como muitos canais e sites por aí que divulgaram essa notícia irresponsavelmente, tentando denigrir a imagem da igreja e dos membros da Congregação Cristã no Brasil.